O mundo está ficando sem espaço, mas na Mongólia, o espaço é a única coisa que eles têm em excesso. Este é o Império Vazio, uma terra de 30 milhões de cavalos e apenas 3 milhões de pessoas. Mas não se deixe enganar pelo silêncio. O que muitos ignoram é que esta paisagem maciça esconde segredos que desafiam a lógica. Estamos falando de um desfiladeiro de gelo sólido no coração de um deserto escaldante. Estamos falando dos últimos cavalos verdadeiramente selvagens do planeta. Esta é uma jornada para os lugares mais de tirar o fôlego da Terra. E começa agora. Existem estátuas de líderes por todo o mundo. Muitas são esculpidas em pedra, outras fundidas em bronze, sentadas pacientemente em praças de cidades ou no topo de montanhas. Mas então há isto. Você dirige por cerca de 1 hora a leste da capital da Mongólia, Ulaanbaatar, e a expansão de concreto da cidade dá lugar à Mongólia real. É uma paisagem que redefine a palavra aberta. É um oceano de grama, estendendo-se até um horizonte tão distante que se curva com a terra, tudo sob uma cúpula de céu azul brilhante e sem fim. O ar cheira a poeira, tomilho selvagem e ao cheiro forte e gramado da estepe. E então, você a vê. A princípio, é apenas um clarão de luz, uma cintilação no horizonte que não faz sentido. À medida que você se aproxima, ela toma forma. É um homem em um cavalo, e ele é, para dizer o mínimo, colossal. Este é o complexo da estátua de Gengis Khan. A figura do próprio conquistador tem 131 pés de altura, mais alto que a figura de cobre da Estátua da Liberdade. Ele é feito de 250 toneladas de aço inoxidável brilhante e reluzente, e ele é Gengis Khan, o homem que, no século XIII, forjou um grupo disperso de tribos nômades em um exército que construiu o maior império terrestre contíguo da história humana. Isto não é apenas uma estátua, é uma profunda declaração de identidade nacional. Após décadas de domínio soviético, onde seu nome era praticamente proibido, a Mongólia está agora reivindicando seu fundador. A estátua fica no topo de um edifício circular de 10 metros de altura, um centro de visitantes projetado para se parecer com um edifício gótico europeu, o que é uma escolha curiosa, mas serve como pedestal. O que é verdadeiramente surpreendente é o que você pode fazer aqui. Por uma pequena taxa, você pode entrar no edifício, que abriga um museu, um restaurante e uma loja de souvenirs. Você pode ver uma bota de couro gigante de 9 pés de comprimento, uma réplica do que um guerreiro daquela época poderia ter usado. A pura escala faz você perceber o quão míticas essas figuras se tornaram. Mas o evento principal é o elevador. Você o pega subindo pelo corpo do cavalo. Ele se abre em uma pequena plataforma na cabeça do cavalo, bem entre suas orelhas e logo abaixo do queixo de Gengis. Você está cara a cara com o próprio conquistador. O vento aqui em cima é implacável. Não é uma brisa suave. É uma força poderosa e constante. O mesmo vento contra o qual suas hordas cavalgavam. Desta altura, o vazio da Mongólia se desdobra em todas as direções. Você pode ver o rio Tuul serpenteando pelo vale verde acastanhado. Você pode ver minúsculas gers brancas, as tendas de feltro tradicionais dos nômades, a milhas de distância. A estátua em si está apontada para leste, em direção ao seu local de nascimento na província de Khenti. Todo o complexo é uma maravilha moderna. Construído em 2008, não é apenas um monumento ao passado, mas um símbolo do futuro da Mongólia. No terreno, você encontrará estátuas menores de seus guerreiros. Por alguns dólares extras, cerca de 10 mil tugrik, que são apenas 3 ou 4 dólares americanos, você pode caminhar até uma área próxima e tentar a sorte no arco e flecha a cavalo, para ter uma pequena noção das habilidades que conquistaram 1/4 do mundo. Este guardião colossal de aço é a introdução perfeita à Mongólia, uma terra de escala chocante e história profunda e complicada. Mas esta maravilha moderna é apenas um eco de um lugar muito mais antigo e sagrado. Bem-vindo ao Vale do Orkhon. Quando você ouve a palavra vale, provavelmente imagina uma faixa estreita de terra entre duas cadeias de montanhas íngremes. Você precisa apagar essa imagem.
O Vale do Orkhon é uma paisagem vasta e espalhada de colinas verdes ondulantes, pastagens exuberantes e o caminho sinuoso do rio Orkhon. É tão central para a história da Ásia Central, tão crítica para a história humana, que é protegido como Patrimônio Mundial da Unesco. Para dizer o mínimo, este é o berço dos impérios. Por milhares de anos, houve uma regra não escrita na estepe. Quem controlasse o Vale do Orkhon, controlava a estepe. Este foi o quartel-general de um grande poder nômade após o outro. Os Xiongnu, a poderosa confederação que forçou a China a construir sua grande muralha, tinham seu centro aqui. Foram seguidos pelos Gökturks, que esculpiram sua história em pedras permanentes, e depois pelo Kanato Uigur. E então, no século XIII, o filho de Gengis Khan, Ogedei, decidiu fazer algo que nenhum nômade jamais havia feito antes. Ele decidiu construir uma capital permanente de pedra. Ele construiu a lendária cidade de Karakorum bem aqui. Imagine, no ano de 1235, uma cidade murada, surgindo do meio da planície gramada vazia. Era um centro cosmopolita e global. O famoso viajante William de Rubruck, um monge flamengo, visitou em 1254 e ficou chocado com o que encontrou. Ele descreveu uma cidade cheia de pessoas de todo o mundo. Joalheiros franceses, comerciantes de seda chineses, mineiros húngaros e estudiosos persas, todos vivendo e trabalhando no centro do maior império do mundo. Ele descreveu uma magnífica árvore de prata no grande salão do palácio, uma fonte elaborada projetada por um ourives parisiense que, ao apertar de um botão, dispensaria 4 bebidas diferentes de seus galhos: vinho, vinho de arroz, hidromel de mel e airag, a bebida tradicional mongol de leite de égua fermentado. Mas hoje, ela se foi. Quando o Império ruiu no século XIV, a cidade foi demolida, seus palácios e templos gloriosos arrasados. Suas pedras foram levadas. Tudo o que resta da capital do mundo é um vasto campo vazio. As únicas marcas são 4 enormes tartarugas de pedra que outrora marcavam os limites oficiais da cidade, agora sentadas sozinhas na grama. A capital do Império é agora apenas um fantasma, uma memória no vento. Chegar aqui é uma verdadeira aventura. É uma longa, punitiva e esburacada viagem de carro da capital, Ulaanbaatar. Você precisará de um veículo sério com tração nas 4 rodas. A maioria dos passeios usa o Toyota Land Cruiser ou a clássica e trepidante van russa UAZ. Esta van é uma lenda, é desconfortável, quebra, mas é tão simples que qualquer pastor nômade pode consertá-la com uma chave inglesa e algum arame. Não há estradas pavimentadas, apenas trilhas de terra intermináveis e cruzadas. Você ficará em acampamentos de ger, que são tendas de feltro tradicionais montadas para viajantes. Uma estadia em uma ger pode custar apenas 10 a 15 dólares por noite. É básico. Você dormirá em uma cama simples, com um fogão a lenha no centro que a família anfitriã virá acender para você no meio da noite fria. A hospitalidade é incrível. Você será oferecido chá de leite salgado e aaru, coalhada de queijo dura e seca. Você dormirá sob um cobertor de estrelas tão brilhantes que parece falso, em um silêncio tão profundo que parece que você é a única pessoa na Terra. Este vale não é apenas campos vazios e fantasmas, no entanto. É uma paisagem que irrompe em beleza repentina e dramática. E no meio desta grama sem fim, o chão de repente se abre. Você pode ouvi-lo antes de vê-lo. Depois de dirigir por horas pela estepe suave e ondulante do Vale do Orkhon, um trovão baixo e constante parece completamente fora de lugar. Não há tempestades, não há aviões, é o som de água corrente. Então, o mundo simplesmente despenca. Esta é a cachoeira Ulaanbaatar, frequentemente chamada apenas de Cachoeira Orkhon. É uma queda de água branca de 65 pés de altura, de tirar o fôlego, que desaba em um cânion profundo e escuro. O rio aqui é largo e poderoso e se estreita nesta única queda, tornando a força da água incrível. A coisa que ninguém lhe conta é como ela foi formada. Esta característica não foi lentamente esculpida ao longo de milhões de anos, como o Grand Canyon. Ela nasceu de violência pura e repentina. Cerca de 20 mil anos atrás, um vulcão próximo, o Corvo, entrou em erupção. Ele inundou toda esta parte do vale com lava espessa e preta. O rio Orkhon, com seu caminho antigo bloqueado por esta nova parede de rocha vulcânica, foi forçado a abrir um novo caminho. Ele sulcou este cânion e a cachoeira nasceu. É um choque genuíno para o sistema. 1 minuto você está em um mar de grama verde, cercado por iaques pastando. No próximo você está na beira de um desfiladeiro rochoso e dramático. A névoa da cachoeira sobe e você pode cheirar a pedra molhada e a água limpa e fria.
A cachoeira em si é mais poderosa na primavera e no início do verão, depois que as neves derretem ou chove forte. Na verdade, se você vier durante um período de seca, ela pode ser reduzida a um fio d'água. Mas no inverno, ela se torna um tipo diferente de maravilha. Congela completamente, criando uma parede maciça e brilhante de gelo azul-branco. Um local favorito para escaladores no gelo. Para os viajantes, este é um destino principal. Você pode descer a pé até o canyon, lutando cuidadosamente sobre as rochas pretas escorregadias para ficar na base, sentindo o spray no seu rosto. Famílias nômades locais montam suas gers perto da borda do canyon durante o verão, oferecendo aos visitantes um lugar para ficar e uma chance de montar seus cavalos. Imagine galopar em um cavalo mongol resistente, o vento no seu cabelo, com esta cachoeira trovejante como pano de fundo. Os acampamentos de ger próximos estão perfeitamente localizados para lhe dar vistas incríveis. Você pode comer uma refeição farta de sopa de carneiro chamada Guriu Thai Shu, cheia de macarrão grosso e vegetais, e depois caminhar apenas algumas centenas de pés para ver esta maravilha natural. É um poderoso lembrete de que esta terra vazia está cheia de surpresas repentinas e forçosas. Mas os segredos neste vale não são apenas feitos pela natureza. Eles também foram esculpidos por pessoas há muito, muito tempo. E algumas dessas esculturas contêm avisos que ainda são arrepiantes hoje. Muito antes de Gengis Khan, outro grande poder governava esta terra. Eram pessoas que vieram do norte, e eles se chamavam Gökturks. Eles criaram o Kanato Turco, um império maciço que se estendia do Mar Negro à Manchúria, e seu coração estava bem aqui, no Vale do Orkhon. Em um local chamado Köşe Tsaidam, eles deixaram suas histórias, esculpidas em pedra. Estas não são apenas lápides, são os escritos mais antigos conhecidos de qualquer língua turca, datando do início do século 800. São as inscrições de Orkhon. Os dois monumentos mais importantes são para um príncipe chamado Kultegin e seu irmão, o imperador Bilge Khan. Estas são lajes de pedra maciças, ou estelas, com mais de 10 pés de altura, cobertas com mais de 10.000 letras esculpidas à mão em uma escrita especial chamada Runas de Orkhon. Este roteiro se parece um pouco com as runas dos vikings, mas é um alfabeto completamente único, e por séculos ninguém conseguiu lê-lo. Quando os estudiosos finalmente o decifraram no final do 800, isso abriu uma janela para um império perdido. E a história que eles contam é épica. Eles descrevem a fundação do Império Turco, a glória de suas batalhas e a natureza sagrada deste próprio vale. Eles falam sobre sua crença no Deus do céu, Tengri, que governava de cima. Mas o que é verdadeiramente arrepiante é o tom. A inscrição de Bilge Khan é um aviso direto e pessoal ao seu povo. Ele os adverte, de além da sepultura, para não confiarem em seus vizinhos poderosos, a dinastia Tang na China. Ele diz que eles usam palavras suaves e tesouros ricos para enganar, dividir e conquistar os nômades da estepe. Para dizer o mínimo, é um conselho político que ainda é ferozmente relevante 13 séculos depois. É uma voz do passado profundo, falando sobre poder, traição e a luta pela sobrevivência. Hoje, há um belo museu moderno construído bem ao lado do local, financiado pelo governo turco. Foi construído em 2010 para proteger as pedras originais inestimáveis dos elementos severos. Lá dentro, você pode ver as estelas, juntamente com um tesouro de artefatos encontrados em seus túmulos. Coroas de ouro, joias intrincadas e estátuas de servos ajoelhados. Este local tornou-se parte do patrimônio da Unesco do Vale do Orkhon em 1996. Mas o que é verdadeiramente especial é ficar no campo lá fora, olhando para as réplicas que agora ficam exatamente onde as originais estavam. Você pode tocar as runas profundamente esculpidas, sentindo a história de um império perdido, cercado pelo mesmo vento e pelo mesmo céu sem fim sobre os quais eles escreveram. A história do vale não terminou com os turcos. A próxima grande cidade construída aqui, Karakorum, seria destruída, mas seus escombros seriam usados para criar o centro espiritual mais importante da Mongólia. Uma fortaleza de fé foi construída diretamente dos escombros de uma capital caída. Este é o Mosteiro Erdeni Zul, e é um milagre. Após a queda do Império Mongol no século XIV, a grande capital de Karakorum foi nivelada. Seus palácios, mesquitas e templos gloriosos não eram nada além de uma pilha de pedra e uma memória triste. Por 2 séculos, o local ficou em ruínas. Então, em 1586, um senhor mongol chamado Abitai Sain Khan
decidiu construir algo novo a partir desses escombros. Ele havia se encontrado com o terceiro Dalai Lama e se convertido ao budismo tibetano, e queria construir um centro para esta nova fé. Assim, ele construiu Erdenizu, o Templo da Joia, o primeiro e maior mosteiro budista na Mongólia. E ele o construiu usando as pedras da capital caída. Mas ele não construiu apenas um templo, ele construiu uma fortaleza. Cercando todo o complexo, há uma muralha maciça e quadrada, com quase 1/4 de milha de comprimento em cada lado. É uma estrutura imponente e de aparência poderosa. E embutidas nesta parede branca e brilhante estão 108 estupas brancas e imaculadas, ou santuários em forma de cúpula. O número 108 é profundamente sagrado no budismo, representando os 108 pecados ou defilementos humanos. Esta muralha era um escudo espiritual, protegendo o solo sagrado interior. No seu auge, Erdenizu era uma cidade em si mesma. Era um complexo impressionante. Tinha mais de 60 templos decorados com ouro. E em um momento, mais de 1000 monges viviam, oravam e estudavam aqui. Foi o coração espiritual indiscutível da nação por séculos. Então, na década de 1930, veio a escuridão. Durante os expurgos políticos sob o novo governo comunista, a religião foi alvo como um ópio do povo. O mosteiro foi visado. Centenas de monges foram reunidos e levados, muitos nunca mais vistos. Todo o complexo, exceto a muralha exterior e 3 pequenos templos estratégicos, foi sistematicamente demolido. Foi uma tragédia cultural, uma tentativa de apagar a alma da nação. O que você vê hoje é um fantasma do que foi, mas é um fantasma poderoso. Os 3 pequenos templos que sobreviveram foram poupados e transformados em um museu. Hoje, você pode entrar e ver tesouros inestimáveis que foram escondidos da destruição. Estátuas de ouro incríveis de divindades budistas, pinturas tanka intrincadas em seda e máscaras temíveis e coloridas que foram usadas nas danças sagradas Tsam. Mas o que ninguém lhe conta é que Erdenizu também é um mosteiro ativo novamente. Após a queda do comunismo em 1990, monges retornaram. Hoje, você pode ficar no pátio principal e ouvir o canto profundo e ressonante dos monges pela manhã. O som de longas trombetas e símbolos ecoando nas paredes antigas. É um lugar de profunda tristeza, mas também de incrível resiliência. Este mosteiro fica bem ao lado da cidade moderna de Karakorum. Você pode facilmente encontrar um hotel ou um acampamento de gera aqui por 15 a 20 dólares por noite. É a base perfeita para explorar o Vale do Orkhon e as ruínas de Karakorum. Mas nem todos os centros espirituais da Mongólia tiveram tanta sorte. Mais ao sul, outro grande mosteiro jaz em ruínas, um monumento trágico ao que foi perdido. Suas paredes quebradas agora servem como um sentinela assustador no vento. Este é o mosteiro Onji, e é uma cicatriz no rosto da Mongólia. Não é mais um lugar de culto. É um lugar de memória, um vasto cemitério a céu aberto para um modo de vida. Localizado na imensa estepe semidesértica do Gobi Médio, Onji foi um dos maiores e mais importantes centros monásticos de todo o país. Não era apenas um mosteiro, mas 2, um complexo norte e um sul, construídos em margens opostas do rio Onji. Em seu auge no século XIX, era uma cidade de fé em expansão, com mais de 30 templos e 4 universidades budistas separadas. Mais de 1000 monges estudavam filosofia, medicina e matemática aqui, seus cantos ecoando pelas colinas de terra vermelha e rochosa. Era um farol de conhecimento e espiritualidade no deserto remoto. Então veio 1937. Os mesmos expurgos políticos que danificaram Erdenizu aniquilaram completamente Ongi. Foi visto como um centro de resistência e pensamento antigo. O exército chegou. Todo o complexo foi dinamitado. Seus templos foram reduzidos a escombros. Seus monges, mais de 200 deles, foram forçados a renunciar à sua fé, enviados para campos de trabalho ou simplesmente desapareceram, seus destinos desconhecidos. O próprio rio, antes a força vital do mosteiro, encolheu desde então para uma fração de seu tamanho, um triste fio d'água através das ruínas. O que resta hoje é, para dizer o mínimo, assombroso. É um vasto campo de ruínas. Você caminha por pilhas de tijolos quebrados, passando pelas fundações em ruínas de grandes salões, onde centenas se reuniam.
Você vê entalhes religiosos quebrados, pedaços de azulejos azuis e verdes e fragmentos de cerâmica meio enterrados na poeira. O único som é o vento incessante assobiando através das paredes quebradas. É um testemunho a céu aberto de um capítulo sombrio na história da nação. Há um pequeno museu em Majer perto do local, administrado por uma família local, que exibe fotos antigas de como o mosteiro costumava ser. O contraste é de partir o coração. Mas há uma pequena faísca de esperança. Um punhado de monges retornou. Eles construíram um pequeno templo novo e lindamente pintado entre as ruínas, um ponto minúsculo e desafiador de vida em um lugar definido por sua ausência. Para os viajantes, ficar aqui é uma experiência profunda. Você pode ficar em um acampamento de Ger na colina com vista para as ruínas. Quando o sol se põe, as rochas vermelhas brilham e o vento soa quase como um sussurro. É um lugar profundamente triste, profundamente comovente, uma parada necessária para entender a história moderna do país. Desta história de tragédia humana, passamos para uma história de sobrevivência natural. Uma criatura que foi literalmente trazida de volta da beira do esquecimento. É o único animal de sua espécie e havia desaparecido completamente da Terra. Este é o cavalo de Przewalski e é o último cavalo verdadeiramente selvagem do planeta. Sejamos muito claros, este não é um cavalo selvagem, como um Mustang americano, que é um cavalo doméstico que se soltou. Esta é uma criatura que nunca foi domesticada por humanos. Geneticamente é diferente. Tem 66 cromossomos, enquanto os cavalos domésticos têm 64. É atarracado, é resistente, com uma pelagem cor de areia, uma listra escura nas costas e uma crina eriçada e única que fica reta. Na Mongólia é conhecido como o Taki, ou espírito, e na década de 1960 ele tinha desaparecido. Décadas de invernos rigorosos, competição com o gado por grama escassa e caça os haviam exterminado. O Taki foi declarado extinto na natureza. Seu espírito estava quebrado, mas o que muitos ignoraram foi que algumas dezenas ainda estavam vivas em zoológicos e coleções particulares ao redor do mundo, todas descendentes de uma minúscula população fundadora capturada no início do 900. Na década de 1990, um projeto internacional ambicioso e desesperado começou. Eles decidiram trazer o espírito de volta. Eles selecionaram cuidadosamente cavalos dessas populações cativas na Europa e na Austrália e os levaram de avião, em caixotes gigantes, de volta para a estepe da Mongólia. Eles foram soltos no Parque Nacional Rustai, não muito longe de Ulaanbaatar. Foi uma aposta maciça. Esses cavalos criados em zoológicos se lembrariam de como ser selvagens? Eles poderiam sobreviver aos invernos mongóis brutais, com temperaturas caindo para menos 40 graus Fahrenheit? A resposta, incrivelmente, foi sim. Hoje, o projeto é uma das maiores histórias de sucesso de conservação da história. Desse pequeno punhado de cavalos reintroduzidos, uma população próspera e saudável de várias centenas agora vagueia livremente em Rustai. Eles vivem em grupos de harém, um garanhão dominante protegendo suas éguas e potros, e reaprenderam todos os seus antigos instintos de sobrevivência. Para um turista, este é um avistamento de vida selvagem quase garantido. Você entra no parque, que é uma bela paisagem de colinas ondulantes e florestas de bétulas no final da tarde. Seu guia saberá onde procurar. Você para o jipe, pega seus binóculos e os vê. Pastando nas encostas, suas pelagens empoeiradas se misturando à grama. É uma visão poderosa e primordial. O parque tem um pequeno centro de informações e um acampamento de Ger para visitantes. Você não está apenas vendo um animal, você está vendo uma ressurreição. Você está vendo um pedaço da estepe antiga e indomável, trazido de volta da beira do abismo. Deste milagre vivo e respiratório, passamos para uma maravilha feita de pedra, uma escultura natural que guardou esta terra por séculos. É um animal gigante de pedra, vigiando um vale de segredos. No Parque Nacional Gorky Terelj, a apenas uma curta e fácil viagem de carro da capital, a paisagem muda drasticamente. A estepe plana e aberta dá lugar a um vale deslumbrante cheio de montanhas cobertas de pinheiros, rios claros e formações maciças de granito desgastadas pelo tempo. Estas formações rochosas estão espalhadas por toda parte, elevando-se dos vales gramados e encostas florestais como gigantes antigos e adormecidos. Mas uma, em particular, para todos. É chamada Melki Kad, ou Rocha Tartaruga. E parece exatamente uma tartaruga gigante, sua cabeça apontada para leste, como se estivesse lentamente, pacientemente rastejando em direção ao sol nascente.
Esta coisa é colossal, com mais de 79 pés de altura. Não é uma escultura, é um completo acidente da natureza, uma formação geológica esculpida por milhões de anos de vento, chuva e gelo, erodindo a rocha mais macia ao seu redor. Na cultura mongol, a tartaruga é um símbolo poderoso e sagrado. Representa a eternidade, força e estabilidade. Você verá tartarugas de pedra menores marcando os limites de locais antigos, como as 4 que guardam a cidade fantasma de Karakorum. Mas esta é a mãe de todas elas. É um marco natural que se tornou um local sagrado. Você verá pessoas locais aqui caminhando no sentido horário ao redor da rocha, um sinal tradicional de respeito. Você também verá kadags, que são lenços cerimoniais de seda azul, amarrados em árvores próximas como um sinal de respeito e uma oração. Para os viajantes, este é um dos pontos mais acessíveis e populares do país. O parque é um refúgio de fim de semana favorito para pessoas de Ulaanbaatar, por isso é bem desenvolvido. Você pode subir a lateral da rocha, escalando em uma pequena caverna em seu pescoço, para ter uma vista incrível de todo o vale. A área está repleta de acampamentos de ger turísticos, desde instalações básicas de $15 por noite até acampamentos de luxo com restaurantes completos, banheiros privativos e pisos aquecidos que podem custar mais de $100 por noite. Você pode passear a cavalo pelas florestas, caminhar até o belo templo de meditação Aryabal ou visitar uma família nômade local. É um sabor perfeito e fácil de alcançar da natureza selvagem da Mongólia. Mas este parque gentil e bonito é um forte contraste com o lugar onde metade de todo o país vive. Estamos indo para a capital mais fria e mais poluída da Terra. Esta é Ulaanbaatar. É uma cidade de contradições brutais, um lugar de energia estridente e caótica. Primeiro, o fato mais impressionante. Esta é, sem dúvida, a capital mais fria do planeta. Em janeiro, a temperatura média é de menos 13 graus Fahrenheit. Mas não é a média que te pega, são as ondas de frio. As temperaturas caem regularmente para menos 30 ou menos 40 graus. Para dizer o mínimo, isso é frio o suficiente para congelar a pele exposta em minutos. O ar é tão frio que parece afiado, como respirar agulhas minúsculas. Toda a cidade funciona com um sistema de aquecimento maciço, movido a carvão e construído pelos soviéticos. E você pode ver o vapor subindo de canos e bueiros por toda a cidade, fazendo parecer que o lugar inteiro está fervendo. Mas o frio não é a única história. Esta cidade é o único coração pulsante de toda a nação. 3 milhões e 300 mil habitantes da Mongólia, mais de 1.500.000 deles vivem bem aqui. É uma bagunça caótica, dispersa e energética. No centro você tem arranha-céus modernos, de vidro e aço, incluindo um edifício em forma de vela gigante. Você encontrará uma loja Louis Vuitton, restaurantes coreanos de churrasco de luxo e bares funk como o famoso Grand Khan Irish Pub. Mas cercando este núcleo moderno estão os blocos intermináveis de prédios de apartamentos em ruínas da era soviética, todos pintados em cores monótonas e desbotadas. E cercando isso está o maior desafio da cidade, os distritos de ger. Estes são vastos e extensos bairros de tendas de feltro tradicionais e pequenas casas improvisadas de madeira que sobem pelas encostas das colinas. É aqui que centenas de milhares de pastores nômades se estabeleceram depois de perder seus rebanhos em invernos rigorosos. Esses distritos não têm água encanada, nem sistemas de esgoto. E o mais crítico, nenhum aquecimento central. No inverno, cada uma dessas casas queima carvão, e às vezes pneus ou lixo, em um pequeno fogão para se aquecer. A fumaça desses fogões assenta sobre a cidade em um smog espesso, sufocante e tóxico, tornando Ulaanbaatar um dos lugares mais poluídos do mundo durante os meses de inverno. O ar tem um sabor químico e fuliginoso. E, no entanto, a cidade está inegavelmente viva. O trânsito é um dos piores que você já viu. Um engarrafamento constante de Land Cruisers e Priuses. Há uma vibrante cultura jovem, com artistas de hip-hop e estilistas de moda misturando motivos tradicionais mongóis com estilo moderno. Há museus fascinantes, como o Museu Nacional da Mongólia, que oferece toda a história varrida da nação sob um mesmo teto, e o Museu Central de Dinossauros Mongóis, que guarda algumas das descobertas mais famosas do Gobi. Hotéis estão por toda parte. Você pode encontrar um beliche em um hostel limpo e popular como o Golden Gobi por $10, ou conseguir um quarto em um hotel de luxo como o Shangri-La por $200 por noite.
No meio deste caos moderno, um poderoso centro de paz e espiritualidade permanece, um lugar que sobreviveu aos expurgos por um fio. Ele guarda um gigante de ouro, com 87 pés de altura, observando a cidade. No centro da expansão de concreto e dos engarrafamentos intermináveis de Ulaanbaatar, você encontra um tipo diferente de energia. Este é o Mosteiro Gandan, seu nome completo, Gandan Teg Chinlen, significa o grande lugar de alegria completa, e é o mosteiro ativo mais importante e maior do país. Comparado às ruínas de partir o coração de Ong, Gandan é uma história de sobrevivência impressionante. Durante os expurgos de 1937, o mosteiro foi fechado e muitos de seus monges foram levados. Mas o que muitos ignoraram é que o complexo principal em si foi poupado. O governo, em um movimento cínico, supostamente o manteve como uma vitrine da cultura tradicional para provar aos visitantes estrangeiros que não estavam destruindo a história. Foi um gesto oco, mas salvou o lugar da demolição. Em 1944, foi reaberto sob estrito controle governamental, como o único mosteiro em funcionamento em toda a Mongólia, mais um museu do que um lugar de culto. Mas depois de 1990, com a chegada da democracia, ele explodiu de volta à vida. Hoje, mais de 100 monges vivem e estudam aqui, e o som de seu canto profundo, gutural e harmônico é o verdadeiro batimento cardíaco e espiritual da cidade. Ao entrar, você verá fileiras de mongóis idosos, seus rostos vincados por rugas, girando as grandes rodas de oração cilíndricas, enviando suas orações e bênçãos para o mundo. O ar está espesso com o cheiro doce e agudo do incenso de zimbro queimado, que sobe de fornos de pedra. Mas o evento principal é no templo principal, um edifício alto e branco na parte de trás do complexo. Você tira os sapatos, entra na escuridão e precisa esticar o pescoço até o teto. Você está de pé aos pés de uma estátua de ouro de Avalokitesvara, o Buda da Compaixão. Ela tem 87 pés de altura, alcançando do chão ao teto. É tão grande que você mal consegue absorvê-la de uma vez. Esta estátua é, na verdade, um substituto. O magnífico original, construído no início do 900, foi desmontado e, segundo relatos, levado por tropas soviéticas em 1938, seu destino desconhecido. Esta nova foi construída em 1996, financiada por doações de toda a Mongólia e do mundo. É coberta com folha de ouro e adornada com milhares de pedras preciosas. É uma visão esmagadora e de tirar o fôlego, um poderoso símbolo do renascimento da fé na Mongólia. É um ponto imperdível na capital, um lugar de paz profunda e tangível em uma cidade que raramente ou nunca para de se mover. Do centro espiritual, passamos para o centro político, a apenas alguns quarteirões de distância. Um senhor da Guerra Maciço de Bronze senta-se em julgamento sobre o futuro da nação. Toda a capital tem uma praça central, mas nenhuma parece bem assim. Esta é a Praça Sukh-Baatar, o coração oficial e pulsante de Ulaanbaatar e de toda a Mongólia. E é massiva. É uma vasta extensão aberta de pavimento com mais de 300 mil pés quadrados, tão grande que pode parecer estranhamente vazia mesmo com centenas de pessoas nela. É aqui que a história é feita. É aqui que os enormes desfiles da era soviética aconteceram. É aqui que, em 1990, protestos pacíficos foram realizados no frio congelante, levando à queda do comunismo e ao nascimento de uma nova democracia. É aqui que a nação se reúne para celebrar. Durante décadas, foi nomeada em homenagem a Damdin Sukh-Baatar, o herói vermelho da Revolução de 1921 que transformou a Mongólia em um país comunista. Sua estátua, mostrando-o a cavalo com o braço levantado em uma pose revolucionária clássica, ainda está no meio da praça. Mas o que ninguém lhe conta é que em 2013 a praça foi oficialmente renomeada como Praça Gengis Khan, enquanto o país continua a abraçar seu passado imperial em detrimento de seu passado comunista mais recente. Embora, para ser honesto, todos, de motoristas de táxi a moradores locais, ainda a chamem de Praça Sukh-Baatar. Todo o espaço é dominado por um edifício, o maciço, cinza e imponente Palácio do Parlamento ou Palácio do Governo. É um exemplo clássico de arquitetura de estilo soviético. Mas em 2006, um novo e enorme monumento foi adicionado à sua frente. E bem no centro, sentado em uma enorme colunata, está uma nova e enorme estátua de bronze do próprio Gengis Khan, sentado em um trono, olhando para a praça com uma presença poderosa e sombria. Ele é flanqueado por seus dois maiores generais, Boorchu e Mukhali,
e nas asas mais distantes estão estátuas de Ögedei e Kublai, seu filho e neto. Este é o centro de tudo. De um lado, você tem o histórico Teatro Estadual de Ópera e Balé. Do outro, a moderna Torre Blue Sky, de vidro e aço, um símbolo da nova Mongólia. Você verá crianças andando de skate, famílias tirando fotos e políticos correndo para o palácio. Durante o festival na Adan, é aqui que a cerimônia de abertura começa. É o ponto zero, a partir do qual todas as distâncias na Mongólia são medidas. É um lugar de escala e poder imensos. Mas há outro monumento na cidade, um que conta uma história muito diferente e muito mais complicada sobre o passado do país. É um monumento esquecido em uma colina, uma nota de agradecimento a um antigo amigo. Em uma colina alta ao sul de Ulaanbaatar, um monumento circular estranho observa toda a cidade. Este é o Memorial Zaizan. Para chegar lá, você tem que subir 300 degraus sinuosos. À medida que você sobe, você é recompensado com a melhor vista panorâmica da capital. Do topo, você pode ver toda a expansão, desde o centro de concreto e as enormes usinas de energia a carvão, até os distritos de Ger que sobem nas colinas distantes, todos aninhados no vale do rio Tuul. É uma vista de tirar o fôlego e varredora, mas o monumento em si é o que é verdadeiramente fascinante. É uma relíquia, uma cápsula do tempo de outra era. Foi construído pelos soviéticos em 1979 como um monumento aos soldados desconhecidos e, mais importante, para celebrar a amizade inquebrável entre a União Soviética e a Mongólia. A peça central é um mural de mosaico circular gigante no interior do anel. É arte de propaganda soviética clássica e exagerada, e é realmente linda à sua maneira. Um painel mostra os soviéticos derrotando os japoneses, que ameaçavam as fronteiras da Mongólia em 1939. Outro mostra o glorioso programa espacial soviético, que levou um homem mongol ao espaço. No centro há uma cena heróica de camaradas, soldados e cidadãos russos e mongóis de mãos dadas, celebrando sua aliança, tudo sob o olhar de Lenin. Mas hoje, esse laço desapareceu. A União Soviética não existe mais. O memorial, embora ainda seja um local popular para jovens casais e turistas, está lentamente desmoronando. A tinta está desbotando e o concreto está lascando. O que muitos ignoraram é a ironia na base da colina. Bem ao lado deste grande monumento ao comunismo, uma estátua maciça, novíssima, de 100 pés de altura, do Buda dourado foi construída. E logo abaixo dela, o capitalismo chegou na forma de apartamentos de luxo, condomínios fechados e shoppings. É um snapshot perfeito da Mongólia de hoje. Uma nação presa entre seu passado imperial, sua história comunista e seu futuro capitalista de ritmo acelerado, tudo visível de um único cume. Agora deixamos a cidade, deixamos o concreto e o smog e seguimos para o sul, para a paisagem mais famosa e mais temida de todas. Estamos indo para um lugar que cobre 1/3 de todo o país. Quando você ouve deserto de Gobi, provavelmente imagina dunas de areia intermináveis e ondulantes, como o Saara. Bem, você está majoritariamente errado. O que ninguém lhe conta sobre o Gobi é que apenas cerca de 5% dele é areia. O resto é uma vasta e alucinante extensão de planícies de cascalho, montanhas rochosas, terra seca e rachada e, surpreendentemente, áreas semelhantes a estepes com arbustos baixos. Este lugar é enorme. Cobre 1/3 da Mongólia e se estende profundamente pela China. E é uma terra de extremos inacreditáveis. Este não é um deserto quente como o Saara. É um deserto frio. No verão, as temperaturas no chão do deserto podem subir para 104 graus Fahrenheit, quente o suficiente para fritar um ovo. Mas no inverno, torna-se uma paisagem congelada, varrida pelo vento, caindo para um -40 graus Fahrenheit que encerra a vida. Este é um dos ambientes mais impiedosos da Terra. E, no entanto, a vida está aqui. É teimosa, resistente e rara. Este é o último refúgio para o urso do Gobi criticamente ameaçado de extinção, ou Masalai. Em 2022, restavam apenas cerca de 51 deles no mundo. Eles sobrevivem comendo raízes, insetos e os poucos frutos silvestres que conseguem encontrar. O Gobi também abriga manadas de camelos bactrianos de 2 corcovas, que são perfeitamente adaptados ao frio, burros selvagens chamados kulan e o elusivo leopardo das neves, que caça nas altas cadeias de montanhas que cortam o deserto.
Para os viajantes, o Gobi é a aventura definitiva. Você não pode fazer isso sozinho. Você deve contratar um guia e um veículo com tração nas 4 rodas. Você dirigirá por dias, às vezes, sem ver outra pessoa, ficando em acampamentos de ger administrados por famílias nômades. Essas famílias são algumas das pessoas mais resistentes e hospitaleiras da Terra. Elas criam camelos e cabras em um lugar com quase nenhuma água. Você beberá sultei tsai, chá de leite salgado, e talvez até experimente um pouco de airag feito de leite de camelo, que é um gosto adquirido. Você comerá comida cozida em um fogo alimentado por esterco de animal seco, porque não há árvores. E você aprenderá como é o verdadeiro e absoluto silêncio. À noite, o céu está tão limpo de poluição luminosa que a Via Láctea parece uma nuvem espessa e pintada. Este deserto também é o sonho de um paleontólogo. Foi lá que, na década de 1920, o explorador Roy Chapman Andrews descobriu ninhos de ovos de dinossauros, provando pela primeira vez que os dinossauros punham ovos. Este é, literalmente, um cemitério de dinossauros. Este deserto é uma terra de muitas maravilhas. E uma delas, você pode ouvir antes de poder ver. Estamos indo para uma montanha de areia que canta uma canção profunda e assombrosa. No extremo sul do deserto de Gobi ficam as Kongorin Els. Estas são as dunas cantantes, e são os 5% do Gobi que você estava imaginando. Mas elas são mais magníficas, mais grandiosas do que você pode imaginar. Não é apenas um pedaço de areia, é um rio maciço de dunas imponentes, com 10 milhas de largura e 80 milhas de comprimento, preso entre 2 cadeias de montanhas escuras e rochosas. Os picos mais altos, conhecidos como Dut Mankan, ou Dunas Cantantes, elevam-se a mais de 640 pés do chão plano do deserto. Isso é tão alto quanto um arranha-céu de 60 andares. Elas recebem seu nome de um fenômeno bizarro, assombroso e ligeiramente sinistro. Quando o vento está forte, ou quando uma grande quantidade de areia desliza pela face das dunas, o que você pode desencadear deslizando você mesmo, isso cria um som profundo, vibrante e gemendo. É um zumbido de baixa frequência que você sente no peito tanto quanto ouve com os ouvidos. Soa como um avião com hélice voando baixo ou uma nota de violoncelo profunda. Os cientistas dizem que é causado pelo atrito de bilhões de grãos de areia, todos do mesmo tamanho, deslizando uns sobre os outros. Mas a lenda local é que é a canção de uma bela princesa que foi enterrada sob a areia por um rival ciumento. Ficar na base, ouvindo este rugido baixo ecoar pelo deserto, é uma experiência que ficará com você para sempre. Subir até o topo é, para dizer o mínimo, um exercício. É uma subida brutal, um passo para frente, meio passo para trás, na areia fofa e íngreme. A crista é tão afiada que parece a borda de uma faca. Pode levar mais de 1 hora e suas pernas ficarão como geleia. Mas a recompensa é uma das maiores vistas da Terra. Da crista afiada no topo, você pode ver todo o deserto. De um lado, o mar de areia dourada sem fim. Do outro, um estreito oásis verde. Um pequeno rio que flui ao longo da base das dunas, dando vida a uma fina faixa de grama e, bizarramente, a um pequeno lago. Em um acampamento de ger, como o Gobi Erdene, bem aos pés das dunas, você ficará. A atividade mais popular, além da escalada, é o passeio de camelo. Você andará em um camelo bactriano de 2 corcovas, uma jornada lenta e oscilante ao longo da base das dunas enquanto o sol se põe. A melhor época para visitar é setembro, quando o calor brutal do verão desapareceu e o ar está limpo e fresco. Desta maravilha do som, passamos para uma maravilha da visão, um lugar que parece uma cidade perdida de outro mundo. Estes penhascos parecem um templo em ruínas, mas escondem um segredo do fundo do oceano. Este é Tsagan Suvarga, a Estupa Branca. Localizado no Gobi Médio, este lugar não parece real. É uma série de penhascos maciços e íngremes, erodidos ao longo de milhões de anos em formas fantásticas e caprichosas. De longe, eles parecem as ruínas de uma vasta cidade antiga de vários andares, ou uma fileira de estupas gigantes e desmoronadas. Eles são em camadas com cores pastéis brilhantes, branco, rosa, vermelho e laranja. Os penhascos têm mais de 131 pés de altura e se estendem por quase 1/4 de milha. É uma maravilha geológica, uma peça impressionante de arte natural. Mas a parte mais surpreendente é o que este lugar é. Você está no fundo de um oceano antigo. Dezenas de milhões de anos atrás, toda esta área estava submersa. Essas camadas coloridas são o sedimento comprimido, areia e lama do fundo do oceano.
E por causa disso, este é um tesouro de fósseis. Enquanto você caminha ao longo da base dos penhascos, você está literalmente pisando nos restos de antigas criaturas marinhas. Você pode encontrar conchas marinhas fossilizadas, conchas de caracol antigas e outra vida marinha, tudo preservado na rocha seca e calcária do deserto. Para os viajantes, este é o sonho de um fotógrafo. A melhor hora para estar aqui é ao nascer ou pôr do sol. Quando a luz de ângulo baixo atinge os penhascos, as cores explodem. O calcário branco, que dá o nome de estupa aos penhascos, brilha contra os vermelhos e laranjas profundos. É uma paisagem sublime e alienígena. Você pode descer para os cânions e explorar as formações estranhas, sentindo como se estivesse em Marte. Acampamentos de ger próximos, como o Tsagaan Suvarga Ger Camp, oferecem um lugar para ficar com uma vista direta para os penhascos. É um lembrete poderoso e humilhante de que este deserto, agora definido por sua secura extrema, já foi um lugar de água e vida abundante. Deste vasto desfiladeiro aberto, seguimos para um lugar que é o exato oposto, uma floresta secreta de pedra. É um labirinto de pilares de granito escondendo as ruínas de um templo perdido. No meio da estepe Gobi plana e varrida, grama até onde a vista alcança, o chão de repente irrompe. Este é Baga Gazriin Chulu, ou Pedras da Pequena Terra. É uma fortaleza natural, uma área de 25 milhas quadradas de pedregulhos de granito desordenados, empilhados e sobrepostos e formações rochosas imponentes. É uma floresta de pedra, criando um labirinto de cânions estreitos, vales escondidos e cavernas secretas. Esta paisagem bizarra se eleva a mais de 5.600 pés. Uma ilha de granito de alta altitude em um mar de grama. Este lugar tem sido um refúgio por séculos. Pastores escondiam seu gado aqui durante as nevascas. Párias e ladrões de cavalos o usavam como esconderijo, mas também era um lugar de poder espiritual. Escondido em um desfiladeiro estreito e protegido, longe do vento, estão as ruínas de um mosteiro do século XVII. Você pode ver as paredes de pedra em ruínas de um pequeno templo, construído bem junto aos penhascos de granito. Monges vinham aqui para meditar em total isolamento, protegidos do mundo pelo labirinto de pedra. Há até uma pequena caverna onde se diz que um monge famoso viveu, com uma piscina de água limpa que os moradores locais dizem poder curar doenças oculares. Você tem que se espremer através de uma rachadura estreita na rocha para encontrá-la. Para os visitantes, esta é um paraíso de exploração. Você pode passar um dia escalando as rochas, espremendo-se por passagens estreitas e descobrindo as ruínas do mosteiro. As rochas em si são bonitas, cobertas por líquen verde brilhante e laranja, que parecem elétricos contra a pedra cinza. Também é um ótimo lugar para ver a vida selvagem, como o ibex, um bode montês selvagem, e o argali, uma ovelha selvagem, pulando sem esforço de penhasco em penhasco. Vários acampamentos de ger estão localizados perto da entrada, tornando-o um lugar fácil para passar a noite. É uma paisagem surreal, quase mágica, que parece completamente diferente do resto do Gobi. Mas o truque mais estranho do Gobi ainda está por vir, um lugar onde fogo e gelo se encontram de uma maneira que não deveria ser possível. Estamos indo para um canyon no deserto que está cheio de gelo sólido, no meio do verão. Este é Yolin-Am, ou Vale da Boca do Abutre. É um desfiladeiro profundo e estreito nas montanhas Gobi Gurvan Saikan, e guarda um segredo que desafia toda a lógica. Este é o deserto de Gobi. No verão, as temperaturas nesta região podem facilmente atingir 100 graus Fahrenheit. Você estará suando enquanto dirige até a entrada. Mas enquanto você caminha mais fundo neste cânion, o ar fica frio. As paredes altas e rochosas ficam tão próximas que bloqueiam o sol, deixando o fundo em sombra permanente. E então você a vê, um campo de gelo sólido e espesso, uma geleira no meio do deserto escaldante. Como isso é possível? O vale é tão profundo e tão estreito que os raios do sol nunca chegam ao fundo. O riacho que flui através dele congela completamente a cada inverno, criando um campo de gelo maciço. A sombra é tão completa que o gelo simplesmente não derrete. Pelo menos não costumava derreter. Em seu auge, o campo de gelo tinha vários quilômetros de extensão e muitos pés de espessura. Você podia andar sobre ele no meio de julho. O que muitos ignoraram é que, devido às mudanças climáticas globais, o gelo que dura o ano todo está encolhendo. Nos últimos anos, muitas vezes derrete no final de agosto ou setembro. Mas mesmo quando o gelo se foi, o cânion permanece chocantemente e refrescantemente frio. O nome
boca do abutre vem do Lammergeier, um abutre gigante que nidifica nas altas falésias. Você os verá planando por cima, suas envergaduras de 10 pés projetando sombras no fundo do cânion. Essas aves são famosas por deixar cair ossos de uma grande altura para quebrá-los nas rochas. A área também é um refúgio para ibex e ovelhas argali, que você pode frequentemente avistar nos cumes altos. A jornada até lá faz parte da diversão. Você dirige até um estacionamento e depois caminha por cerca de 1 milha para dentro do desfiladeiro. Ou você pode contratar um cavalo de um guia local por alguns dólares para cavalgar para dentro do cânion, o som dos cascos do cavalo ecoando nas paredes estreitas de pedra. É um verdadeiro microclima, um milagre natural. Mas este não é o único local do Gobi famoso por sua cor. Estamos indo para um lugar que parece estar pegando fogo. Estes penhascos são da cor de sangue, e é onde a história foi reescrita. Este é Bayanzag. Mas o mundo o conhece pelo nome que lhe foi dado na década de 1920 pelo explorador americano e inspiração da vida real de Indiana Jones, Roy Chapman Andrews. Ele as chamou de penhascos flamejantes, e elas são espetaculares. Não é um cânion enorme, mas uma série de penhascos dramáticos de arenito de cor de fogo que se erguem do chão liso do deserto. Eles são feitos da rocha macia e esfarelenta da formação de adóptera. Na maior parte do dia, elas são impressionantes. Mas ao pôr do sol, elas ganham vida. O sol poente atinge a rocha vermelha e toda a paisagem parece estar em chamas. A cor é tão intensa, tão vibrante, que parece completamente irreal. Mas a beleza deste lugar é apenas metade da história. Para dizer o mínimo, este é um dos sítios paleontológicos mais importantes da Terra. Em 1923, Roy Chapman Andrews estava aqui liderando uma expedição massiva, procurando os ossos dos primeiros humanos. Ele não encontrou nenhum. Ele encontrou algo muito melhor. Ele encontrou os primeiros ovos de dinossauros cientificamente reconhecidos. Antes disso, ninguém tinha certeza se os dinossauros punham ovos como répteis ou davam à luz filhotes vivos. Bayanzag resolveu o mistério. Ele encontrou um ninho do que ele pensava serem ovos de Protoceratops. Anos depois, descobriu-se que eram, na verdade, ovos de um oviraptor que estava saqueando o ninho. Sua equipe também encontrou os fósseis de um velociraptor travado em combate com um Protoceratops, um dos fósseis mais famosos já descobertos. Eles encontraram novas espécies, incontáveis esqueletos e colocaram o deserto de Gobi no mapa como uma meca para caçadores de dinossauros. Hoje você pode caminhar pelas mesmas falésias onde ele fez suas descobertas que mudaram o mundo. Não há cercas, nem áreas restritas. Você pode escalar a rocha macia e esfarelenta e explorar os barrancos. Você tem que ter cuidado para não danificar nada, mas a sensação de caminhar por este cemitério de dinossauros é incrível. Você pode ver pequenos fragmentos brancos de osso fossilizado simplesmente no chão. Você ficará em um acampamento de Ger com uma vista perfeita dos penhascos, observando-os se acenderem enquanto o sol se põe. Do Gobi, voamos para o oeste, para uma terra de picos irregulares, tradições antigas e o teto da Mongólia. Estamos indo para as montanhas Altai, o oeste selvagem da Mongólia. Isto não é a estepe ondulante. Este é um mundo cru, robusto e remoto de picos afiados com cumes nevados, vastas geleiras e lagos profundos de cor turquesa. As Altai são um enorme sistema montanhoso que forma a junção de 4 países: Mongólia, China, Rússia e Cazaquistão. Esta é uma das áreas selvagens mais remotas e intocadas que restam no planeta. O Parque Nacional Altai-Tavan Bogd, uma área protegida com mais de 2.400 milhas quadradas, é o coração desta região. Esta é uma terra de superlativos. É o lar do elusivo leopardo das neves, um dos felinos grandes mais ameaçados e belos do mundo. Sua pelagem espessa, cinza esfumaçada, permite que ele desapareça nas falésias rochosas. É também aqui que você encontrará enormes rebanhos de ovelhas argali que têm os maiores chifres de qualquer ovelha no mundo e ibex que parecem desafiar a gravidade nas falésias. Este não é um lugar para um turista casual. Esta é aventura de grande altitude. Chegar aqui requer um voo doméstico de Ulaanbaatar para a cidade de Olgi, a capital da província de Bayan-Olgi, seguido por uma longa e punitiva viagem de vários dias em um jipe com tração nas 4 rodas. Mas a recompensa é uma paisagem que o mudará fundamentalmente. Você verá rios cristalinos, vastos vales cheios de antigos montes funerários chamados Kirig-Surs, e famílias nômades que não são mongóis Kalk, mas principalmente cazaques e tuvãs.
grupos étnicos distintos com suas próprias línguas e tradições. Esta área também é um patrimônio mundial da Unesco, não apenas por sua natureza, mas por sua cultura. Os complexos petroglíficos do Altai mongol contêm milhares de gravuras em rocha, algumas datando de 12 mil anos atrás. Esta é uma terra de gigantes. E nesta terra de gigantes, um pico se destaca acima de todos eles. É o ponto mais alto da nação, um trono congelado coberto de geleiras. Este é o Pico Kuiten. Seu nome literalmente significa Pico Frio e é o ponto mais alto de toda a Mongólia, com 14.350 pés. É a joia da coroa do maciço Tavan Bog, que significa os Cinco Santos, um grupo de 5 picos sagrados cobertos de geleiras que formam a fronteira. O Pico Kuiten é tão alto que de seu cume você pode olhar para as fronteiras da China e da Rússia, todas se encontrando em um panorama incrível e congelado. Escalar este pico não é uma caminhada, é uma expedição de montanhismo séria e exigente. Você não pode simplesmente aparecer e fazê-lo. Uma viagem guiada típica leva cerca de 10 dias. Começa com uma caminhada de vários dias, usando camelos para carregar equipamentos até o acampamento base de 3.000 metros, 9.800 pés. A partir daí você tem que se aclimatar ao ar rarefeito, muitas vezes escalando um pico menor próximo, como o Pico Malchin, com 13.287 pés. O próprio Malchin é uma subida longa e difícil, mas não requer equipamento técnico. A ascensão final de Kuiten, no entanto, é a coisa real. Requer amarrar-se com uma equipe, colocar crampons, espigões de metal para suas botas e carregar machados de gelo. Você tem que atravessar a maciça geleira Potanin, a geleira mais longa da Mongólia, navegando cuidadosamente em torno de crevasses, que são rachaduras profundas, escondidas e potencialmente letais no gelo. A escalada é exaustiva, começando antes do amanhecer, e é um esforço fisicamente exigente em grande altitude. Mas a recompensa é o mundo. Ficar naquele cume, no teto da Mongólia, com nada além de gelo, rocha e céu ao seu redor, é uma conquista que poucas pessoas experimentarão. Mas você não precisa ser um escalador de elite para ver a história do Altai. A história desta terra está escrita nas rochas, para qualquer um ver. É uma galeria de arte de 12 mil anos, esculpida na pedra. Espalhadas pelas montanhas Altai, particularmente nos vales perto de Tavan Bog, há mais de 10 mil antigas gravuras em rocha, ou petróglifos. Esta é uma das maiores e mais bem preservadas coleções de arte da Idade da Pedra e da Idade do Bronze no mundo. É uma vasta galeria de arte ao ar livre que conta a história da humanidade nesta região ao longo de um período de 12 mil anos. Este é um sítio mundial da Unesco e quando você o vê, você entende o porquê. Estas não são figuras de palitos cruas, são imagens vívidas e detalhadas, lascadas na rocha escura, cor de ferrugem das encostas das montanhas. As imagens mais antigas, da era paleolítica por volta de 11 mil anos atrás, mostram um mundo diferente. Os entalhadores gravaram mamutes maciços, rinocerontes lanudos e veados gigantes. Foi um tempo em que este vale era um habitat exuberante e arborizado para animais enormes. Enquanto você caminha pelos vales, você pode literalmente ver a arte mudar com o tempo, como capítulos em um livro. As gravuras posteriores da Idade do Bronze, de cerca de 3 mil anos atrás, mostram o amanhecer do nomadismo. Você vê imagens de caçadores com arcos, rebanhos de ibex e as primeiras fotos de pessoas a cavalo pastoreando seus animais. Você pode até ver cenas de rituais com figuras semelhantes a xamãs, braços estendidos, dançando. O que é incrível é a acessibilidade. Estes não estão isolados em um museu. Você está lá. Você está caminhando por um vale remoto e seu guia apenas aponta para uma pedra. E você verá uma escultura de um mamute de 10 mil anos, simplesmente ali, exposta ao vento e à neve. É uma conexão direta, física e profundamente humilhante com as pessoas que viveram neste exato local, milhares e milhares de anos antes de qualquer império. E esta região ainda é o lar de uma das tradições culturais mais singulares da Terra, uma parceria entre homem e fera que parece algo saído de um romance de fantasia. Eles são as últimas pessoas na Terra que caçam com águias reais. Nos vales altos da província de Bayan-Olgi, no extremo oeste, vive o povo nômade cazaque. E eles praticam uma tradição que tem pelo menos 1000 anos. Eles caçam com águias reais. Estas não são aves pequenas.
Uma águia real fêmea, que é preferida para a caça porque é maior e mais agressiva, pode ter uma envergadura de asas de mais de 7 pés e pesar até 15 libras. Os caçadores, conhecidos como burkitchi, não criam essas aves a partir de filhotes. Eles as capturam de um ninho quando são jovens, uma tarefa perigosa e difícil que envolve descer penhascos íngremes. Eles então treinam a águia, formando um vínculo profundo, pessoal e individual com ela que dura anos. Esta é uma verdadeira parceria. O caçador, em seu cavalo, vestido com um casaco de pele espesso e um chapéu de pele de raposa, cavalgará até o topo de uma cordilheira. A águia, empoleirada em seu braço pesadamente enluvado, examinará o vale abaixo com olhos 8 vezes mais aguçados que os de um humano. Quando avista uma raposa, um coelho ou até mesmo um pequeno lobo, o caçador a solta. A águia mergulha, um míssil emplumado atingindo velocidades superiores a 150 milhas por hora para fazer a captura. O caçador então compartilha a presa com sua ave. Esta tradição é quase exclusivamente transmitida de pai para filho. Mas recentemente ganhou fama mundial com o documentário de 2016, The Eagle Huntress, que contou a história de Ai Holpan, uma menina de 13 anos que treinou para se tornar a primeira caçadora de águias do sexo feminino em sua família. A melhor época para ver essa tradição é no início de outubro, no Festival da Águia Real, realizado nos arredores da cidade de Olgi. Dezenas de caçadores se reúnem para exibir suas habilidades, seus casacos de pele tradicionais e seus magníficos pássaros. Eles competem em eventos como chamar sua águia para o braço do topo de um penhasco, testando a força de seu vínculo. É uma tradição espetacular, poderosa e muito real. Após cerca de 10 anos de parceria, os caçadores fazem algo incrível. Eles realizam uma cerimônia e libertam sua amada águia de volta à natureza, para que ela possa acasalar e viver o resto de sua vida. Do oeste acidentado e seco, agora voamos para o extremo norte, para um lugar que se parece mais com a Sibéria do que com a Mongólia. É um mar de água cristalina tão pura que você pode bebê-la diretamente do lago. Este é o Lago Khovsgol, e é um gigante. Este é o maior lago de água doce da Mongólia, contendo um impressionante 70% de toda a água doce do país. Para colocar em perspectiva, este único lago contém cerca de 0,4% de toda a água doce do planeta inteiro. É um lago antigo, formado milhões de anos atrás, e é incrivelmente profundo, com mais de 860 pés. A água é tão pura, tão imaculada e tão clara que você pode ver a dezenas de pés de profundidade. Os locais a chamam de pérola azul escura, e é tão vasta que muitas vezes a chamam simplesmente de oceano. Faz parte de um parque nacional, e a paisagem é um choque total após o Gobi. Isto não é deserto. Este é um mundo semelhante ao siberiano de florestas de pinheiros espessas, chamado taiga, prados verdes exuberantes cheios de flores silvestres e manadas de iaques e renas. O lago está geologicamente conectado por rios subterrâneos à sua irmã mais velha, o Lago Baikal, na Rússia, que fica logo depois da fronteira. Para os viajantes, este é um paraíso. Você pode ficar em acampamentos de ger bem na margem, acordando com o som da água batendo. Você pode fazer caminhadas nas florestas, andar a cavalo ao longo da margem ou fazer um passeio de barco. Há até um navio russo antigo chamado Sukh-Batar, construído em 1910, que ainda leva visitantes em passeios. No inverno, o lago se torna um tipo diferente de maravilha. Ele congela completamente, com gelo com mais de 3 pés de espessura. Torna-se uma rodovia principal e os locais dirigem seus caminhões, jipes e trenós puxados por cavalos bem sobre ele, criando atalhos que são impossíveis no verão. É também o lar de um espetacular festival de gelo, com esculturas de gelo maciças, patinação no gelo e corridas de trenós puxados por cavalos. É um lugar de beleza natural imaculada, quase inacreditável. E nas florestas profundas e remotas que cercam este lago, um pequeno grupo de pessoas vive uma vida que parece saída de um livro de histórias. Eles são os últimos pastores de renas da Mongólia e vivem em tipis. Escondido nas profundas e remotas florestas da taiga, ao norte do lago Khovsgol, em uma área que você só pode alcançar depois de dias de viagem de jipe e depois a cavalo, vive um dos grupos étnicos menores e mais singulares da Terra, o povo Duka, ou Tsatan. Restam apenas cerca de 40 a 80 famílias, talvez 400 pessoas no total. E todo o seu modo de vida, toda a sua cultura gira em torno de um animal, a rena. Eles são verdadeiros pastores nômades de renas. Eles não vivem em gers como o resto da Mongólia.
Eles vivem em tipis, ou urtes, que são tendas cônicas feitas de postes e lona, semelhantes às dos nativos americanos, porque são mais fáceis de mover pela floresta. Seu vínculo com a rena é tudo. Eles bebem o leite rico e gordo da rena, fazem queijo com ele e usam os animais para transporte, montando-os através das densas e musgosas florestas. O que muitos ignoram é que eles quase nunca comem suas renas. Os animais são muito valiosos para eles, como membros da família. Eles caçam animais selvagens por carne. Eles mudam seus acampamentos de 5 a 10 vezes por ano, uma migração difícil e lenta em busca do musgo especial que suas renas precisam comer. Sua cultura também é única. Seu principal sistema de crenças é o xamanismo, uma conexão profunda com os espíritos da floresta, da água e do céu. Alguns dos xamãs mais poderosos e respeitados na Mongólia são ditos estarem entre os Dukha. Visitá-los é um empreendimento sério. É uma longa viagem de vários dias a cavalo da cidade mais próxima, no fundo da floresta. Mas para aqueles que a fazem, é uma experiência que muda a vida. Você será recebido em seu tipi, compartilhará uma tigela de chá quente e salgado de leite de rena e verá um modo de vida que depende completamente da natureza e deste animal gentil e gracioso. É uma existência frágil, e eles estão lutando para mantê-la à medida que o mundo moderno e o turismo começam a encontrá-los. A base de suas operações, a pequena cidade na beira do lago, é um posto avançado contra esta vasta natureza selvagem. É uma cidade fronteiriça onde o mundo congela por 6 meses do ano. Esta é Katgal. É uma cidade pequena e tranquila que fica na ponta mais ao sul do lago Kuvsgul. Durante a maior parte do ano, é um posto avançado sonolento, uma coleção de casas de madeira coloridas e gers que serve como o principal ponto de entrada para viajantes que vêm ver o lago. Tem um pequeno aeroporto, algumas pousadas e um punhado de lojas que vendem suprimentos básicos. O cheiro de fumaça de lenha está sempre no ar, mas toda a personalidade desta cidade é forjada pelo frio. Durante 6 meses do ano, este lugar está trancado em um congelamento siberiano profundo. As temperaturas caem para menos 30 ou menos 40 graus Fahrenheit e permanecem lá. O lago se torna uma placa sólida de gelo azul esverdeado com 3 pés de espessura. O que antes era uma barreira se torna uma estrada. O gelo é tão forte que se torna a principal rodovia. Caminhões, carros e trenós puxados por cavalos, chamados tereg, deslizam pela superfície congelada, criando atalhos para as aldeias do outro lado que levariam horas para serem alcançados no verão. A cidade se tornou famosa por seu turismo de inverno. Pessoas vêm de todo o mundo para experimentar o congelamento profundo. Eles fazem ice driving, passeios de carroça puxada por cavalos no lago e visitam fontes termais próximas que soltam vapor no ar congelado. É um lugar de dureza incrível. As pessoas que vivem aqui são resilientes, forjadas pelo frio extremo. Ficar aqui no inverno é uma aventura. Você se aglomerará em torno de um fogão de barriga redonda em seu ger, o ar tão frio que parece cortante. Mas quando você sai à noite, o silêncio do lago congelado, sob um céu cheio de estrelas tão brilhantes que parecem diamantes, é absoluto. É uma verdadeira cidade fronteiriça, a última parada antes da vasta e azul natureza selvagem do lago e das florestas profundas e escuras da taiga. Mas nem todas as cidades da Mongólia são para a aventura. Algumas são uma questão de vida ou morte. Esta próxima cidade é um refúgio, um porto seguro contra o assassino mais mortal da Mongólia. Isto não é um lugar único, mas um evento aterrorizante e recorrente. Chama-se Zud, e é o grande pesadelo recorrente da Mongólia. Um Zud é um desastre severo de inverno, um apocalipse branco que é exclusivo desta parte do mundo. Não é apenas um inverno frio, é uma tempestade perfeita de desastres e está acontecendo com mais frequência devido às mudanças climáticas. Muitas vezes começa com uma seca de verão, o que significa que os animais não conseguem engordar para o inverno. Então, o inverno traz uma neve excepcionalmente profunda, um Zud branco, que enterra a grama, tornando impossível para o gado encontrar comida. Ou ainda pior, traz um leve degelo seguido por um congelamento profundo, cobrindo toda a estepe em uma camada espessa e impenetrável de gelo. Um Zud de ferro, impossibilitando o pasto. Quando um Zud atinge, o efeito é catastrófico.
O gado perece aos milhões. Pastores que passaram suas vidas inteiras construindo um rebanho de cavalos, cabras e ovelhas podem ser completamente aniquilados em um único inverno. O Zud de 2009 a 2010 foi um dos piores, eliminando mais de 8 milhões de animais, uma porcentagem massiva de toda a população de gado do país. Para dizer o mínimo, este é o desastre econômico e social número 1 na Mongólia. É o que impulsiona a migração em massa de pastores desesperados e falidos para os distritos de Gerd e Ulaanbaatar. É aqui que cidades como Arvaikir entram em cena. É uma capital provincial central, a principal cidade da província de Ovor-Khangai. Não é um ponto de atração turística, é um elo vital. É uma cidade de transição, um refúgio para pastores que perderam tudo. É um lugar onde eles tentam se adaptar a uma nova vida no meio do caminho entre seus antigos costumes nômades e o mundo moderno e urbano. É um lembrete austero e empoeirado de que neste império vazio, a vida é uma batalha constante e de alto risco contra um ambiente que é simultaneamente belo e absolutamente impiedoso. Mas no verão, esta terra de dificuldades explode em vida, na maior, mais alegre e mais intensa celebração da nação. São os Jogos Masculinos, uma festa nacional de luta livre, cavalos e flechas. Todo julho, toda a nação da Mongólia para celebrar o Nada. Este é o feriado nacional, suas Olimpíadas e seu carnaval, tudo em um. É um festival espetacular dos 3 jogos masculinos, luta livre, corrida de cavalos e arco e flecha, e é diferente de tudo que você já viu. A maior celebração é na capital, Ulaanbaatar, no estádio principal, mas toda cidade e vila tem seu próprio Naadam, menor e mais íntimo. Primeiro, a luta livre. Esta é a luta livre tradicional mongol e as regras são simples. Não há categorias de peso nem limites de tempo. O primeiro homem a tocar o chão com qualquer parte do corpo que não sejam as mãos ou os pés, perde. 512, ou às vezes 1024 lutadores, homens enormes em coletes bordados minúsculos chamados zodog, que são abertos na frente como lenda para provar que são homens e não mulheres, e shorts chamados shudai, competem em um torneio de eliminação simples. Uma única luta pode durar minutos ou horas. Quando um lutador vence, ele realiza a dança da águia, um bater de asas lento e gracioso, e recebe um título. O vencedor de tudo é chamado de Arslan, ou leão. Segundo, a corrida de cavalos. Este é o teste final de resistência e é o coração do festival. Estas não são corridas curtas de 2 minutos em uma pista oval. Isto é cross-country, com corridas de até 18 milhas de extensão, realizadas pela estepe aberta e irregular. E os jockeys? São crianças, algumas com apenas 5 anos de idade, escolhidas por seu peso leve. É uma corrida selvagem, caótica e perigosa, com centenas de cavalos levantando uma nuvem maciça de poeira. O que é louco é que a verdadeira estrela é o cavalo. O cavalo vencedor é celebrado e canções são cantadas para ele. Há até um prêmio especial para o cavalo que chega por último na corrida de cavalos de 2 anos. Chama-se Bayan Kodud, ou estômago cheio, e é uma forma de dizer melhor sorte na próxima vez. Terceiro, o arco e flecha. Homens e mulheres competem, vestindo seus belos e coloridos trajes tradicionais ou deals. Eles não atiram em um alvo circular simples. Eles atiram em uma parede de pequenos cilindros tecidos chamados surs, que são empilhados no chão. Os homens atiram de uma distância de 75 metros, cerca de 246 pés, e as mulheres de 65 metros. Quando acertam um alvo, o juiz grita uma palavra de elogio, Ukai! Naadam é uma explosão de cor, som e energia. Uma celebração das habilidades que permitiram aos mongóis sobreviver e conquistar a estepe. Mas há outra competição, uma moderna, que é ainda mais extrema. É a corrida de cavalos mais longa e mais difícil do mundo inteiro. Se Naadam é uma celebração da tradição, o Derby mongol é um teste de resistência pura e sem adornos. Esta é, oficialmente, a corrida de cavalos mais longa e mais difícil do mundo. É uma corrida de resistência de 1000 quilômetros, 620 milhas, através das partes mais remotas, não marcadas e selvagens da estepe mongol. E não é apenas uma corrida, é uma recriação. Ela traça o caminho do antigo sistema postal de cavalos mensageiros, Moru, de Gengis Khan, que ele estabeleceu em 1224. Este foi o primeiro serviço postal de longa distância do mundo, um Pony Express em escala imperial. É assim que funciona.
Dezenas de cavaleiros de todo o mundo, aventureiros, cavaleiros profissionais e amadores totais, pagam uma enorme taxa de inscrição de mais de 14 mil dólares americanos para competir. Eles têm que cavalgar a totalidade das 620 milhas em 10 dias ou menos. Mas aqui está o truque. Eles não têm um cavalo, eles têm 25. A corrida é dividida em pernas de 40 quilômetros, 25 milhas, com uma estação de cavalos, ou urtu, no final de cada uma. Os cavaleiros galopam para uma estação, saltam do cavalo e têm que escolher sua próxima montaria de uma fila semi-aleatória de cavalos mongóis resistentes, indomáveis e semi-selvagens que nunca viram antes. Para dizer o mínimo, isto é perigoso. Os cavaleiros estão por conta própria. Eles navegam com um GPS, enfrentando calor implacável, tempestades repentinas e violentas, desidratação, exaustão e a altíssima chance de serem derrubados por um cavalo que não quer ser montado. À noite, eles podem acampar sob as estrelas ou ficar com as famílias nômades locais que administram as estações de cavalos. Veterinários verificam os cavalos em cada parada. E qualquer cavaleiro que force demais seu cavalo recebe uma estrita penalidade de tempo. É um teste brutal, exaustivo e transformador de equitação, sorte e pura sobrevivência. Deste teste máximo de resistência, terminamos em um lugar de puro e antigo mistério. É uma única e gigante rocha, coberta pelas assinaturas da história. No meio de um vale amplo, plano e gramado no centro da Mongólia, uma única e maciça rocha se projeta da terra. Este é Taikar Chulu. É um monólito de granito solitário de 25 pés de altura. Parece que foi derrubado do céu. Não corresponde a nenhuma das geologias ao seu redor. E por milhares de anos, esta rocha tem sido uma testemunha silenciosa. É um marco natural que se tornou um objeto sagrado, uma tela para a própria história. A lenda local diz que a rocha é, na verdade, um pedregulho gigante que um herói mítico, Bukbilikt, jogou para prender uma serpente gigante que vivia no subsolo e aterrorizava a terra. Mas a verdadeira história está escrita em sua superfície. A rocha está coberta de cima a baixo em inscrições, símbolos e grafite de quase todas as eras da história humana na Mongólia. Você encontrará antigas escritas rúnicas turcas, semelhantes às do Vale Orkhon, há escritas tradicionais mongóis, orações budistas tibetanas e até assinaturas de viajantes e pastores dos últimos séculos. É um livro de visitas para a estepe. Todos que passaram por aqui, desde antigos xamãs a senhores mongóis e pastores modernos, sentiram a necessidade de deixar sua marca nesta pedra estranha e poderosa. Você verá ovôos, pilhas xamânicas sagradas de pedras, em sua base, onde as pessoas deixam oferendas de lenços azuis, leite ou vodka. Parado na frente dela, você pode traçar o fluxo de impérios e religiões apenas olhando para os diferentes tipos de escrita. É um lugar de poder antigo e silencioso, um mistério final e apropriado em uma terra cheia deles. Do gigante de aço de Gengis Khan a esta pedra silenciosa e cheia de histórias, a Mongólia permanece o império vazio, uma terra que guarda seus segredos de perto, esperando por aqueles dispostos a olhar. A Mongólia é uma terra de escala impossível, de extremos brutais e de uma beleza tão vasta que redefine seu senso de espaço. É um império de vazio, cheio de maravilhas surpreendentes. Você gostou do vídeo? Inscreva-se e clique no botão de curtir. E aqui está uma pergunta final. É certo para o mundo moderno visitar e mudar as últimas culturas nômades antigas, ou elas deveriam ser deixadas completamente sozinhas? Deixe-nos saber nos comentários.